Bem-vindos a mais um Coffee Break Computer World CIO. Eu hoje estou com Luísa Ribeiro Lopes, do Ponto PT, e com o Diogo Madeira, peço imensa desculpa, corrigindo, que é o Public Relations e responsável de comunicação da Huawei em Portugal. Muito obrigado por terem aceito conversar comigo sobre esta importante iniciativa do nosso ponto de vista que a Huawei tem em Portugal, e não só, mas falemos de Portugal, que é um concurso de bolsas, e Diogo, aqui peço-lhe para nos explicar melhor. Estamos a falar de uma iniciativa da Huawei que vai premiar 50 estudantes do ensino superior nas áreas tecnológicas, são bolsas onde podem desenvolver as suas atividades. Eu queria que nos explicasse melhor exatamente que iniciativa é esta. Ok, bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Esta iniciativa que está agora no segundo ano e essencialmente consiste num programa enquadrado naquilo que tem vindo a ser a política de responsabilidade social da Huawei em Portugal. Desenvolvemos este programa de bolsas, onde o ano passado, pela primeira vez, atribuímos a 50 estudantes portugueses de licenciaturas, mestrados e doutoramentos, todos das áreas de engenharias, tecnologias e áreas relacionadas, portanto, um apoio financeiro que lhes permite, de certa forma, dedicarem-se àquilo que devem estar dedicados, que são os seus estudos, independentemente do local onde nasceram ou do seu enquadramento social ou económico. Acreditamos que ninguém deve ficar para trás. E, portanto, sabendo nós que existe no país um tema de escassez de talento que tende a ser acentuado à medida que os anos vão passando e que este processo de transição digital é percorrido, nós achamos que não há transição digital sem pessoas e, portanto, era importante assegurar que a próxima geração de talento está capacitada e, de certa forma, fazermos a nossa parte. Portanto, criámos este programa de bolsas que é aberto a qualquer aluno a estudar em universidades portuguesas e instituições do ensino superior. Depois vamos filtrando as candidaturas com a ajuda de um conjunto de critérios que são definidos e transparentes, e também depois de um júri independente que convidamos para avaliar a shortlist de candidatos. E no final do ano passado, 50 estudantes, dos quais, esta parte importa sublinhar, metade são obrigatoriamente mulheres. Portanto, metade das bolsas são obrigatoriamente atribuídas a estudantes mulheres. A experiência correu manifestamente bem o ano passado. Ficámos muito satisfeitos e até sensibilizados com aquilo que foi a resposta e o feedback que tivemos dos alunos que apoiámos, dos outros que se candidataram e de uma série de entidades e de parceiros. E este ano conseguimos mobilizar recursos para fazer uma segunda edição e, portanto, este ano mais 50 estudantes portugueses vão receber este apoio financeiro, cujo trade-off, digamos assim, da nossa parte, e a única coisa que nós esperamos e lhes pedimos é que continuem a estudar e continuem dedicados aos estudos. Esta é uma iniciativa para Portugal ou esta iniciativa está em outros países europeus? Em termos globais, a Huawei tem quatro áreas do ponto de vista de pilares de responsabilidade social. Depois, cada país e cada região tem naturalmente espaço para fazer adaptações em função daquilo que faz sentido. Há iniciativas de caráter transversal. O Seeds for the Future, que é uma outra iniciativa que já há cerca de 10 anos que existe em Portugal, é uma iniciativa global. Há outros países com alguns programas nesta área também. Nós achamos que em Portugal fazia sentido criar algo com este formato e, portanto, este programa de bolsas tem o cunho, digamos assim, da Huawei Portugal. Isto, para os mais radicais, e porque acho que é importante aqui desfazermos, pode ser interpretado, não por mim, mas algumas pessoas com quem tenho conversado sobre esta iniciativa, como que uma ação de charme na Europa da Huawei, mas não é de facto, parece-me legítima, parece-me de facto
atuar no ponto, por isso eu ia lhe perguntar, mas não lhe vou perguntar, porque percebe-se que é perfeitamente legítima, e por isso, Luísa, era muito, muito bom que outras empresas tivessem este tipo de iniciativas, porque isto bate exatamente nos objetivos e na missão principal do Encode 2030, que é, eu imagino que para si deve ter sido delicioso poder abraçar esta iniciativa e colaborar com a Huawei e se calhar desejar que mais 2 ou 3 empresas com a dimensão da Huawei pudessem ajudar a cumprir esta missão. Sim, obrigada pelo convite para estar aqui à conversa convosco. É verdade, existe aqui uma dupla motivação para abraçar este desafio que a Huawei nos pôs. O primeiro de todos, o Diogo já referiu, o segundo também, mas o primeiro de todos, o Diogo referiu, que tem a ver com a escassez de talento que existe nestas áreas. E o que é que as empresas e as iniciativas públicas e as entidades, sejam elas públicas, privadas ou do terceiro setor, podem fazer para criar mais talento nesta área? Criar mais talento nesta área basicamente tem a ver com o facto de termos cada vez mais pessoas especializadas nas chamadas áreas TIC, nomeadamente nas engenharias, nas matemáticas, em tudo o que tem a ver com as tecnologias de informação e comunicação. E nós sabemos que esta escassez de talento não é um problema de Portugal, mas é também um problema de Portugal. E, portanto, nós temos que fazer este trabalho também aqui. Sabemos também que, em termos de capital humano, embora Portugal se situe ligeiramente acima da média europeia, nós ainda temos um trabalho muito grande a fazer em termos de capacitação das pessoas para o digital. E é precisamente no número de licenciados e mestrados e doutoramentos nas áreas TIC o indicador em que nós estamos pior no que diz respeito ao índice de digitalização da economia e da sociedade, que é um índice europeu que faz esta análise. Por isso é muito importante ações como as que o Governo está a fazer, aumentando o número de vagas para estes cursos, mas também é muito importante que depois nós possamos reter os jovens. E aquilo que a Huawei faz com estas bolsas é permitir que alguns jovens, não podem ser todos, mas já é um número muito significativo, foram 50 o ano passado, serão mais 50 este ano, que esses jovens não desistam do seu percurso ou se entusiasmem ainda mais com o seu percurso porque têm esta bolsa que a Huawei dá. A segunda componente muito importante tem a ver com a igualdade de género. Nós sabemos que temos falta de talento, mas basicamente nós estamos a desperdiçar metade da sociedade, porque as mulheres, tipicamente por estereótipos que lhes são incutidos logo no início das suas vidas, tendem a não fazer uma opção coerente e racional quando têm que saber, quando têm que escolher o seu percurso educativo e depois mais tarde o seu percurso profissional. E nesse âmbito, o facto de metade das bolsas terem necessariamente de ser para raparigas faz com que haja aqui o primeiro programa que incentiva de forma mesmo 50% a termos mais mulheres a trabalhar nestas áreas. A pergunta que me fez era: bom que houvesse mais empresas a fazer isto? Obviamente que sim, não podemos dizer que não existem. Existem outras empresas com outro tipo de programas que, obviamente, também fazem com que existam mais pessoas na área do digital. Nós temos programas, nós, Encode e também o .pt, temos programas como, por exemplo, com a Google, com o braço armado da Google para a área da responsabilidade social, que é a Google Org, que visa precisamente apoiar mulheres que estão desempregadas, que é o Rampa Digital, para serem mais empreendedoras nestas áreas do digital. Obviamente, com este figurino que nós conseguimos aqui abraçar com a Huawei, não existe outro, mas existem outras empresas também com responsabilidade social nesta matéria, portanto não seria justo, embora o Diogo esteja aqui, eu dizer que só a Huawei é que o faz, embora a Huawei, para além deste programa, tem muitos outros que têm apoiado nesta matéria. Muito bem. Esperamos nós que mais empresas se possam e juntar. Quando coloquei a questão, sabendo que há outras empresas que apoiam, é que o número
de empresas ainda é diminuto. E, Diogo, e isto aqui importa perceber, a forma como está desenhado estas bolsas eu diria, quase que a forma perfeita, porque atinge as necessidades que o mercado tem do ponto de vista do emprego, ou seja, diz aos jovens, aqui têm uma bolsa para desenvolver aquilo que é o vosso emprego futuro imediato, ou seja, não têm que sofrer para encontrar emprego se seguirem este caminho, e depois vai atrás das necessidades de igualdade de género, que é dizendo, ok, 50-50, e vamos também envolver aquilo que falta na tecnologia, que se diz não só pela igualdade de género, mas por outras questões que também já foram estudadas, que é o facto esta transformação digital mais do que nunca precisa de mulheres. Há um conjunto de observações e de estudos que dizem que, por exemplo, na área da inteligência artificial é preciso uma visão também feminina quando se está a programar. E como é que se desenha este processo? Sendo que não é um processo, como me disse no início, igual para todos os países europeus, como é que foi, Diogo, desenhar, chegar a este desenho destas bolsas? Bom, em primeiro lugar, não é igual para outros países europeus, porque, como disse, isto não é Sim. Isto não é um programa europeu, digamos assim, ou Sim, seja, haverá países a questão é que eu com acredito que, programas. peço desculpa, Roberto, acredito que a Huawei tem a capacidade de olhar para os países, de ir ao encontro das necessidades do ponto de vista, mas eu acho que o desenho destas vossas bolsas, e é disso que eu queria perceber, é quase perfeito. E digo quase perfeito porque costuma-se dizer-se que nada é perfeito, não é? É quase perfeito, vai ao encontro das necessidades. E era isso que eu gostava de perceber, é como é que vocês desenharam exatamente este programa. Fico muito contente por ouvir isso e tenho a certeza que a minha equipa vai ficar especialmente contente, porque este programa foi desenhado essencialmente com as pessoas da equipa da Huawei Portugal. Começou com esta ideia, ok, o que é que podemos fazer mais? Começou com a oportunidade que nós tivemos de mobilizar estes recursos, porque isso também é importante, e nós, enquanto responsáveis de uma empresa em Portugal, que de certa forma é uma multinacional, temos também a obrigação de mobilizar recursos para fazer alguma coisa aqui pelo nosso país. E, portanto, começámos com a ideia de um programa de bolsas, começámos a definir o âmbito do programa, pela natureza do nosso negócio. Faria sentido sempre circunscrevê-lo a estas áreas. Nos últimos anos, o tema do talento e da necessidade de talento tem sido, quer dizer, recorrente, e todas as semanas eu diria que pelo menos uma vez eu estou numa conversa com alguém onde surge estes temas, sejam outras empresas do setor, sejam associações, seja no setor público. E, portanto, aí era mais ou menos óbvio que teria que ser para esta área. Uma nota já agora para percebermos como é que isto está alinhado com a natureza do nosso negócio é que este ano, quando decidimos fazer uma segunda edição, alargámos o âmbito de forma a incluir estudantes das áreas de energias renováveis, porque é uma aposta também recente que nós temos aqui na Huawei Portugal. Depois, a dimensão da igualdade de género foi uma questão, se calhar, eu tenho aprendido imenso nos últimos anos com pessoas como a Luísa e como outras com quem temos o privilégio de ter trabalhado, e a realidade é que acabamos por perceber ou estar mais despertos para este tipo de temas. E depois qualquer pessoa que trabalhe na indústria da tecnologia percebe que há um tema de desequilíbrio de género, isso é evidente, e nós não o vamos resolver, ou seja, não nos podem pedir, digamos assim, que tenha aqui um breakdown de género de 50-50 na empresa, quando se chegar a uma universidade, estes cursos que estamos a referir, temos um desequilíbrio de género muito, muito acentuado e que não tem vindo a mudar significativamente, ou pelo menos tão acentuadamente ao longo dos anos. Aqui a Luísa estará mais habilitada do que eu para falar sobre isto, mas temos essa impressão. E, portanto, achámos que era importante dar um sinal de discriminação positiva, digamos assim, em relação a isto. E em seguida fizemos aquilo que temos feito sempre e que tem sido o nosso hábito, que é não evitamos fazer as coisas sozinhos e envolvemos parceiros que nos ajudam a tornar estas iniciativas mais perfeitas, entre aspas. Foi aí que surgiu a parceria com o .pt, foi aí que surgiu também o apoio do InCode, da Comissão para a Cidadania e Igualdade,
do Portugal Digital e, portanto, temos do somatório destes ingredientes todos, se quiserem, com aquilo que é uma noção e usando como ponto de partida aquilo que são as necessidades do país onde estamos, acabamos por cozinhar este bolo, digamos assim, e usamos inputs de um ano para o outro, com base também naquilo que aprendemos o ano passado e naquilo que foi o feedback dos participantes, dos candidatos, dos parceiros. Portanto, não há fórmulas perfeitas, mas estamos muito contentes com esta. Então, se bem entendo, desenharam internamente este programa e depois envolveram todas essas instituições que acabou de falar, que rapidamente olharam e aceitaram. Luísa, isto vai de encontro, como já disse, a um dos principais objetivos do INCOD, que é a formação e a educação. Aproveitando de estar aqui, este é um de muitos projetos que têm, eu presumo que não tem sido fácil. Sabe que quando nós acreditamos que conseguimos fazer determinado percurso, as coisas tornam-se mais fáceis do que quando não acreditamos. E eu efetivamente acredito, e os números têm vindo a demonstrar que nós todos os anos temos subido posições no que diz respeito à capacitação digital dos portugueses e das portuguesas. Ou seja, estamos a fazer o caminho. Temos que fazer o caminho mais rápido, porque os outros também estão a fazer o caminho e partimos de trás. Mas na realidade nós estamos a fazer o caminho. E eu acredito sinceramente que vamos chegar a 2030 nos 10 primeiros da União Europeia em termos de competências digitais. Disse muito bem, a área da educação e da formação. É muito importante começarmos logo desde o início na área da educação a capacitar para o digital. Nós sabemos que os nossos jovens hoje que estão no ensino básico e no ensino secundário, quase todos têm boas competências digitais. O facto de saberem trabalhar com tudo aquilo que têm ao seu dispor não significa que tenham competências digitais avançadas, ou seja, que tenham aquelas competências digitais que os faz estar seguros no mundo digital, como nós tentamos que eles estejam seguros no mundo físico. E há aqui um percurso grande. Não basta saber trabalhar com um computador ou com um telemóvel para se considerarem digitais ou com competências digitais necessárias para enfrentar um mundo que é muito diverso, como referiu, e bem. Portanto, há um trabalho a fazer junto dos jovens, há depois um trabalho muito importante a fazer na área da formação, nomeadamente na requalificação e no reskilling que é necessário fazer. Nós sabemos que a área do digital pode gerar algum desemprego em determinadas áreas, mas existem outras com carências. Nós precisamos de olhar para os profissionais e dar-lhes as competências necessárias para poderem abraçar outras atividades. Por outro lado, e muito importante no mercado de trabalho, tem a ver com o facto de hoje não haver profissões que não sejam digitais. Portanto, todas as profissões, sejam elas nas áreas tecnológicas, onde há muita falta de talento, mas também nas outras, os médicos, enfermeiros, advogados, mecânicos, todas as outras áreas necessitam de capacitação digital e este é um trabalho que o INCODE também está a olhar e que está a fazer com programas como o Upskill, por exemplo, que junta as necessidades das empresas com as necessidades das pessoas que estão desempregadas pelo facto de ter havido esta revolução tão rápida, dá-lhes formação em institutos politécnicos e em universidades e que rapidamente podem fazer este reskilling, este upskilling para o mercado de trabalho. E depois, muito importante, e é neste âmbito que está o programa de bolsas da Huawei, a qualificação avançada, que é termos mais pessoas diplomadas nas áreas TIC. Este é, como lhe disse há pouco, aquele indicador onde nós temos um número mais baixo, em termos relacionais com os nossos parceiros da Europa, e que temos que fazer um investimento muito grande. E esse investimento passa por chamar mais pessoas para estas áreas e qualificá-las, não só em termos de licenciaturas, mas também de mestrados e doutoramentos, e por isso este programa de bolsas foi pensado para todos estes graus de ensino superior que existem em Portugal, que é muito importante. Nós temos que ter doutorados nestas áreas, no mercado de trabalho, não é nas universidades só, é nas empresas, no Estado. Precisamos de pessoas cada vez mais qualificadas
e que ao longo da vida também se vão qualificando cada vez mais. Muito bem. Diogo, para resumir, as candidaturas estiveram abertas até o fim de janeiro, se não me engano, certo? Vão Correto, agora até ser dia 29 avaliadas. de janeiro. Vão agora ser avaliadas. Quem é este júri? Quem é que avalia? Portanto, o programa tem várias etapas. Tem uma primeira etapa de candidaturas. Aliás, posso adiantar agora em primeira mão, porque recebemos os dados há relativamente pouco tempo. Este ano ultrapassámos as 5.300 candidaturas. O ano passado tivemos cerca de 3.000, portanto notamos aqui um aumento muito grande de candidaturas, o que reforça um bocadinho, se calhar, a pertinência do programa. E se calhar do ano passado para este ano a situação é diferente e não necessariamente para melhor para muitos destes estudantes e, portanto, acreditamos que estamos mesmo a fazer alguma coisa que tem um impacto positivo. A seguir à fase de candidaturas, há uma primeira fase, uma primeira triagem, digamos assim, onde as candidaturas são cruzadas com aquilo que são os critérios definidos para a admissão dessas candidaturas. Há um processo de entrevistas telefónicas e um funil, digamos assim, que vai pegar nestes milhares de candidatos até termos mais ou menos uma shortlist com cerca de 100. O que nós fizemos o ano passado, e este ano repetimos o modelo, convidamos cerca de 10 personalidades independentes, portanto, para formarem um júri independente, que não tem pessoas da Huawei nesse júri, e cada uma dessas pessoas avalia um conjunto de candidatos, e os candidatos são classificados, e, portanto, desses 100, saem os 50 que depois recebem a bolsa. E quem é que faz o funil dos 5.300 para os 100? Faz um conjunto de critérios que estão definidos, estão publicados no site, são transparentes, consideram mérito, consideram não só o mérito académico. No fundo desta entrevista, esses critérios. Está no site, vou pôr lá o link para site, que toda a gente perceba a clareza e a evidência. Sim, nós preocupámos em fazer um programa o mais transparente possível nesse aspecto. E já agora um ponto que eu acho interessante referir, que é nesses critérios que ponderam esse filtro estão não só critérios de mérito académico, mas também de mérito pessoal. Por exemplo, 2 alunos em igualdade de circunstâncias, um aluno que tenha um certo ativismo em termos de filantropia ou de envolvimento com a comunidade tem um peso maior relativamente a um que não o tenha. E vamos tentando, é um processo complicado, mas vamos tentando fazê-lo da forma mais justa possível. E precisamente para tentar fazer de uma forma justa e transparente é que convidamos depois 10 personalidades que nós consideramos serem personalidades de reconhecido mérito e que estão naturalmente, em alguns casos, ligadas àquilo que são os nossos parceiros e apoiantes deste projeto. Portanto, temos aqui a Luísa, que é membro do júri, mas temos também a doutora Sandra Ribeiro, Presidente da Comissão de Cidadania e Igualdade. Temos este ano a Presidente da Agência Nacional de Inovação, o Presidente da FCT, professores universitários de reconhecido mérito, como o professor Luís Correia. O ano passado tivemos a professora Elvira Fortunato como membro do júri. Portanto, nós tentamos, o Pedro Mota Soares, secretário-geral da Apritel, portanto, tentamos ir buscar ou convidar pessoas que sejam, uma de certa abrangência forma, na sociedade suficiente para credibilizar e fazer uma avaliação credível. Doutora Luísa, tenho que lhe perguntar, porque vivemos numa época de loucura do ponto de vista da informação e da contra-informação, qual é o papel de facto do ponto PT neste projeto? Olha, o papel do ponto PT neste projeto é ser um facilitador junto da Huawei para chegar depois aos estudantes. Basicamente é isso que nós fazemos. Nós, para além de sermos o domínio do topo de Portugal na internet, nós temos nos nossos estatutos e como missão também a capacitação digital. Portanto, nós somos muito procurados para apoiar projetos que sirvam este desígnio, que no fundo é da comunidade internet em Portugal, que é termos mais pessoas, mais empresas, mais entidades com a capacitação necessária para poder viver neste mundo digital. E a Huawei chegou ao pé de nós e disse-nos
que nós podíamos abraçar este projeto com eles, tal como o fez com o InCode, e nós abraçámos o projeto, colocando aqui também o selo do .pt, porque é um projeto para Portugal e para dar mais competências às portuguesas e aos portugueses. Em suma, este projeto da Huawei ajuda o InCode e o .pt a levar a sua missão num melhor caminho. Exatamente. Eu diria que sim, e deixe-me dizer-lhe que referiu há pouco, ainda bem que tem essa sensibilidade, a diversidade é uma coisa muito importante no mundo digital. Nós não podemos ter só homens brancos e heterossexuais a pensar o digital, nós temos de ter uma diversidade que mostra o que é que a nossa sociedade é, a pensar o digital. E se pensarmos em situações como a exploração da quantidade de dados que hoje existem e depois a utilização de machine learning ou de algoritmos de inteligência artificial sobre esses dados para gerarem uma míriade de tecnologias que nós hoje utilizamos no dia a dia, nós precisamos que todas as pessoas que trabalham nisso representem a nossa sociedade, sejam diversas, para que não haja depois algoritmos a comandar a nossa vida de uma forma que nós não queremos. Mais do que isso, em que este ano começa com a inteligência artificial e que toda a gente anda doida com as questões da inteligência artificial, GPT. Esquece o GPT e todas as outras que possam vir a aparecer, esquece que é fundamental quem está a fazer, seja o que for, desde a programação até mesmo à validação ou à legalização de projetos ligados à inteligência artificial, legislação que tem que ser criada, tem que abranger todos os pontos da sociedade. E para isso é preciso capacitar as pessoas. Exato. E é um pouco com esta mensagem que fica um agradecimento à Huawei, porque este projeto parece que foi desenhado à medida para Portugal. Diogo, parabéns à sua equipa. Luísa, muito obrigado pela vossa disponibilidade e eu vou estar atento e se calhar voltamos a falar na entrega, na seleção dos 100 candidatos, porque a nós interessa-nos perceber o fim desta história por este ano, porque presumo que para o ano irá continuar. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.